Colegas, boa noite para todas. Acho que eu ainda não vi o moço, então é para todas mesmo. Bom ver vocês aqui. A gente Ó, está. o Elcio entrou, Regina. Ó, Ah, que bom, que bom. Esse é o nono encontro, por incrível que pareça, né, sobre esse tema, que é lesão moral, né, trauma e MDR. E hoje, sim, a gente tem o prazer, né, de receber a Jaque. Esse tema, quando foi proposto, é claro, a gente pensou nela e a gente conta com ela, então, em dois encontros. E eu estou aqui sentada na primeira fila, vocês também. Então, Jaque, sempre é um prazer te ver, receber pela pessoa linda que você é. E é um prazer também estar no lugar de te ouvir, de aprender com você. Então, seja bem-vinda. A nossa proposta é que a apresentação seja em até uma hora, né? Esse é em uhum. até, e que depois a gente tenha aí, né, no máximo até as 9h30, para a gente encerrar às 9h30, para perguntas, colocações, e aí tá com você. Queria, te convidar, Jaque, para que você começasse, conta um pouco para a gente sobre você. Nada. Eu acho que a gente podia passar um tempo aqui lendo o teu currículo, mas para quem ainda não teve o privilégio de te conhecer, conte algumas coisas assim estruturantes da tua história para que as pessoas te conheçam um pouquinho melhor. Tá com Ok, você, tá querida. ok? Obrigada. Regina, é um prazer. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade espetacular, né, dessa história de grupo colaborativo, que essa cabeça cheia de engenhosidade, de amorosidade, junto com as outras anfitriãs também queridas, a Adriana, a Alessandra, a Neide, a Maria Tereza, criaram para nós. É uma oportunidade de nos encontrarmos, fazer leituras juntas, conhecermos um pouco mais sobre esse tema tão instigante e intrigante, sabe, Regina? Uhum. Porque nós, inclusive, que trabalhamos com a psicoterapia MDR já há muito tempo, temos já um estilo de trabalho e um foco definido. E esse tema, esse grupo, nos permitiu ampliar essa visão, trazer um horizonte novo para histórias que já vêm acontecendo nos nossos consultórios. E se a gente afia o machado, como a gente gosta de dizer aqui em Minas, o cuidado e o zelo com o outro, aquilo que a gente pode ofertar vai ter uma qualidade diferenciada, né? Eu sou Jaqueline Gomes, sou psicóloga, tá tudo ali, daqui a pouco a gente vê um pouco sobre isso. Coração sempre aquecido pela área da psicologia, é um local, um lugar onde eu gosto de estar, é um lugar onde nós podemos transformar histórias e nos transformar. Ninguém passa por nós e vai sozinho, leva um pouco de nós e deixa um pouco deles, né? Então, esse é o objetivo do nosso encontro aqui, trabalharmos sobre trauma e lesão moral, como eu ia dizendo, então, sou Jaqueline Figueiredo Barbosa Gomes, mãe do Matheus e da Júlia, que estão enormes. Antes eram meninos, e o Regina, você vai assustar quando você os vir, tão enormes, né? Muito maiores do que eu. São duas pessoinhas muito felizes e isso me alegra o coração. Então, sou mestre em psicologia, sou treinadora de treinadores na psicoterapia MDR, ou seja, eu posso treinar colegas que já são MDRistas avançados para se tornarem treinadores. Sou full trainer em MDR, então eu treino colegas como nós que estamos aqui para nos tornarem psicoterapeutas em MDR. Tenho formação em psicoterapia breve, em brainstorming. Trabalhei por muitos anos, incluindo pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Um trabalho que eu saí de lá, mas lá não saiu de mim, né? Tem um livro publicado que se chama Desatando Nós, Construindo Laços, a psicoterapia MDR com crianças. Eu tenho capítulos publicados em diversos livros sobre abordagem MDR. Agora, em 2024, nós tivemos a honra, junto de duas colegas, de publicarmos em um livro de psiquiatria sobre a abordagem com a organização da Alexandrina Meleiro. Sou palestrante na área de MDR e trauma, tenho 3 cursos sobre psicoterapia MDR e trauma e amo fazer o que eu faço. Então, essa sou eu.
E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu conversei, já avisei, informei isso para a Regina um pouquinho antes. Ela falou, já que faça como quiser. Eu disse, sabe, Regina, porque quando eu vou aprendendo e construindo o meu conhecimento, eu gosto de pensar sempre nas revisões, de estudar o texto norteador, de conectar esse texto norteador com outros textos. Então, foi essa costura, tá, pessoal, que eu fui fazendo ao longo do meu trabalho aqui para estar com vocês. Ainda hoje dei uma mexida, achei que podia melhorar ali, né, Regina? A gente entrega o material depois por isso, porque a gente vai se conectando com o material e pensa, olha, por que que eu não coloquei isso? Ó, eu acho que isso aqui fica para uma outra oportunidade, porque a gente tem esse tempo que é rico e a gente quer trazer sempre muita coisa, mas a gente precisa focar nesse tempo maravilhoso que nos foi oferecido. Então, é assim que eu quero me conectar com vocês, e esse processo do trabalho com a lesão moral tem nos ensinado muito sobre a importância, que já é comum na psicoterapia MDR, de uma conexão melhor engajada com os nossos pacientes, pensando muito na subjetividade e naquela pessoa como um universo único, como uma impressão digital. Então, todo o trabalho que for feito o será para que nós possamos preparar essas pessoas, independente de estarmos na seara do trauma que ameaça a vida, ou do trauma que invade o nosso espaço em relação à nossa moralidade, mas ali, como dizia Lacan, domine todas as técnicas, todas as abordagens, mas antes de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é esse o sentido do nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre experiências adversas na infância e experiências benevolentes, que vai ficar para o próximo encontro, que nós possamos, então, construir mais um pouquinho do que já vem sendo feito. Com a Regina, eu aprendi há muito tempo que a gente anda em ombro gigantes. Ela é uma dessas pessoas. E todas as colegas a Francine, enfim, o Bessel van der Kolk, que a gente também baseou o nosso trabalho nisso, o Peter Levine, as colegas que nos precederam com a maravilha dos temas que trouxeram. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é incluir um pouco mais de tecido nessa costura que já vem sendo feita, ok? Tá ótimo. Então, é isso. Jack, eu peço licença para sair, deixar só com você. Eu só quero abrir um espaço para a Neide te dar um oi, né? A Neide, ela atende até os 47 segundos do tempo, e aí, após esse oi da Neide, né, que eu vi entrar, aí a gente sai e tá tudo com você. Neide, a palavra está com você. Oi, só dando uma boa noite, agradecer especialmente a Jaque, né, por estar Boa noite, aqui. querida. E boa noite a todas. E é isso, né? Eu fico mesmo até os 49, 53 do segundo tempo. Mas cheguei. Boa noite para Muito todo bem, mundo, que seja bem gostosa a nossa convivência hoje aqui. Vai ser, com a Jaque, que dá assim sempre muito seja. certo. Com certeza. Então, Vamos já lá. que nos dá licença, a Querida, gente você me está pôs como saindo. co-host para eu Já, compartilhar a já minha... coloquei, Já já colocou? Ué, coloquei. não apareceu aqui para mim, não. Eu tinha colocado quando a tela estava ainda aberta. Então, Ah, mas tá ok. eu acho que sim, tá? Mas eu vou Então, ficar vamos atenta. lá. Eu vou sair e já vou ficar atenta. Tá ok. Qualquer coisa eu peço socorro aqui, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês só me digam, por gentileza, que agora já... Se tá ok, todos veem a minha tela? Sim, então tá bom. Como eu disse, deixa só eu descer aqui com as nossas carinhas. Regina, querida, deu já tudo certo. Obrigada, tá? A gente vai se falando. Vamos trazer vocês para cá. Então, gente, a proposta, o tema que foi colocado no grupo e que o meu coração acolheu, porque o trabalho com as ACEs, com as experiências adversas de infância, estão no nosso fazer profissional, principalmente nós que trabalhamos com trauma e psicoterapia MDR. Então, o tema é lesão moral, experiências adversas na infância, as ACEs estão famosas, e experiências benevolentes na infância. Esse é o grupo colaborativo Trauma, Lesão Moral e MDR. Esse é o 9º encontro, como a Regina acabou de nos dizer, né? Então, já passei por aqui, creio que tenha falado praticamente sobre tudo. Foi um prazer poder ser co-tradutora
revisora técnica, e consultora do livro-texto da nossa querida Francine Shapiro. Sou tradutora de alguns livros da Ana Gomes, referência mundial em trabalho principalmente com crianças e adolescentes. E, no momento, estou como aluna num curso de traumatização, numa especialização, numa pós em traumatização. Muito bem. Como eu havia informado a vocês, eu quero fazer um pequeno apanhado, uma breve revisão do que as colegas já trouxeram, principalmente a Regina, que trouxe o início do processo, a distinção entre TEPT, trauma e lesão moral, porque eu sei, inclusive, que nós temos muitas colegas que entraram hoje. Então, só para a gente costurar um pouco esse fio. Então, em relação ao processo de traumatização, trauma e TEPT, o que nós temos como definição é que se trata, para diferenciar, pessoal, de lesão moral, exposição a um episódio concreto, vivido pela pessoa, ou ameaça de morte, lesão grave, violência sexual e outros tipos de impactos emocionais que elevam esse nível de estresse, tanto físico quanto emocional. E o trauma e o seu desdobramento, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele vai se dar a partir de 4 circunstâncias. Vivenciar o evento traumático em si. Eu tive o meu tecido emocional, meu tecido moral invadido por uma história. Eu vivenciei o impacto. É também possível por se testemunhar o evento ocorrido com outra pessoa, o que gera o trauma vicariante ou a fadiga por compaixão. Um outro ponto é saber que o evento aconteceu com um familiar ou pessoa próxima. Olha, ter notícia de que algo impactante aconteceu com pessoas próximas a nós, que nós amamos. E, quarto, ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos, impactantes do evento sobre si. Então, gente, guardem 2 palavras. O trauma, ele tem frequência para se cronificar e ele tem intensidade. Isso é muito importante. Guardando sempre, óbvio, que a Regina vem falando e a gente conhece, e aqui se aprofunda, que é a lógica da subjetividade. Como aquilo me impactou, é que fará com que eu desenvolverei ou não um processo de traumatização. E vocês veem que eu vou citando a Regina, porque, como eu disse, esse início foi trazido por ela, que é a estrutura do processo, e ela nos ensina que o trauma, ele também pode ser conhecido como os 3 S. O evento em si. E ela traz uma metáfora, eu adoro metáfora, que é a metáfora da pedra no nosso vidro, né? Na nossa frente de estrutura aqui, como se fosse o nosso painel aqui, a parte da frente do carro. Então, é a pedrada. Uma das formas do trauma acontecer sendo esse evento que veio até mim no meu para-brisa, no para-brisa da minha história de vida. O trauma também pode ser causado pelos efeitos desta pedrada, ou seja, como é que eu passei a viver, como eu passei a me organizar, como é que eu passei ou não a me engajar, se eu me entorpeci, se eu fiquei mais introspectiva, se eu acabei tendo processos de dissociação, desenvolvendo algum tipo de transtorno. Então, o trauma, além do evento em si, também pode ser o efeito. E, para além disso, o efeito é o desdobramento, é o que é a ocorrência a partir do processo traumático. E um outro conceito muito importante, que nós vimos batendo nessa tecla, porque isso é um divisor de águas, que o trauma é a experiência. Ou seja, como é que a partir da minha subjetividade, de tudo aquilo que eu vivi ou não vivi, essa história atravessa a minha estrutura. Então, aqui a gente fala em evento traumatogênico, ele tem potencial para causar trauma, mas pode não causar. Dependendo de como eu fui acolhida, dependendo de como esse evento foi ou não ressignificado, do tempo que levou para que eu pudesse ser ou não acolhida. Isso tem a ver, inclusive, com o meu repertório comportamental de respostas, o quanto eu sou capaz de fazer autorregulação, e nós vamos ver que um dos achados do texto norteador, do estudo trazido pelo texto norteador, é que a lesão moral, ela impacta as ACEs, porque ela vai acometer exatamente a estrutura de autorregulação. O trauma rouba o livre-arbítrio. Então, o evento traumatogênico pode ou não, ele tem potencial
para causar trauma. E, inclusive, vai depender também da quantidade de eventos que eu já vivi ou não vivi. Então, depende da minha história particular de vida. Por isso, muitos de nós podemos estar expostos ao mesmo evento e eu desenvolver uma psicopatologia gravíssima e a Regina, a Neide, a Márcia tirarem de letra. Isso tem a ver com a subjetividade. E o evento pode ser um evento traumático em si, ou seja, ele realmente impactou neuroredes, ele causou impacto em neurogênese, dependendo da idade que aconteceu, ele mantém o sujeito aprisionado no contexto do trauma. Essa é uma parte da revisão, e aí eu quero trazer outros 4 conceitos que eu... Isaac, vem jantar. Oi, gente, tá na hora do jantar? Vamos lá, então. Então, a traumatização, ela tem outras definições, né? E uma delas que eu gosto muito é exatamente o que a gente está dizendo agora, fazendo a diferenciação entre o que é traumatogênico e o que é traumático. O trauma, então, se refere ao que acontece dentro de nós, em virtude do que nós vivenciamos. Então, tem a ver com esse repertório de respostas, tem a ver com uma forma como esse evento foi ou não ressignificado, com o acolhimento recebido, enfim, tem tudo a ver com como isso ficou dentro de nós, com os recursos ou não que temos a partir da ocorrência que nos invadiu. Essa aqui é uma afirmação do Stephen Porges, da teoria polivagal. Ele diz que o trauma está no sistema nervoso. Então, ocorre o impacto profundo e duradouro no funcionamento do sistema nervoso, afetando os níveis de fisiologia, ou seja, funcionamento, nível psicológico, aqui dentro desse guarda-chuva, a questão emocional. Existe uma expressão do Gabor Maté que, para mim, faz todo o sentido, e essas duas definições anteriores estão contidas aqui, né? A gente vai pensando no conjunto matemático, a Regina trouxe isso nos esclarecimentos dela sobre as interseções. Então, o Gabor diz que o trauma infantil não é gerado pela ocorrência em si. Não é exatamente o que a criança viveu, mas por ela ter sido deixada sozinha, ou seja, sem a companhia, sem a ressignificação, sem o acolhimento, e o fato dela não ter tido um recurso e repertório para enfrentar é que gerou o processo traumático. E essa é uma definição que essa pós em traumatologia fala conosco o tempo inteiro, e eu assumi como algo que eu achei super importante, e trauma é tudo aquilo que vem rápido demais, que é intenso demais, que é precoce demais, ou seja, desde sempre, mas não precisa ser para sempre, por isso nós estamos aqui, e que foi vivido em isolamento. Quem viveu não teve com quem contar. O perpetrador estava lá, o abusador estava lá, mas não houve quem me acolhesse e ressignificasse tudo aquilo e me tirasse de lá. Então, sobre trauma, eu desejo que isso esteja claro, é isso. Agora, qual é, na breve revisão, a definição do que é lesão moral? E depois a gente, no final, faz um comparativo nas similaridades e nas diferenças entre uma coisa e outra coisa. Então, em relação à lesão moral são eventos potencialmente prejudiciais moralmente, porque eu fui grifando, como eu disse para vocês, eu ia colaborar, inclusive, trazendo a minha forma de desenvolver conhecimento. É assim que eu estudo, gente, desde o início, quando eu entrei na escola, grifando, marcando, colocando entre parênteses, meu cérebro me ensinou que ele gosta desse jeito, então eu não discuto, quem manda é ele, tá bom? Então, por que potencialmente? Porque tem potencial para causar trauma. Não necessariamente vai fazê-lo, dependendo do que a gente acabou de dizer. E são prejudiciais moralmente, são moralmente lesivos, invadem o meu tecido social, questionam as minhas regras. E é uma nova categoria de eventos, por quê? O trauma e o TEPT vão acessar uma área específica do cérebro. Então, a forma de olhar, a forma de cuidar, o zelo é um. As experiências moralmente impactantes acionam uma outra área do cérebro, é uma outra circuitaria, é uma outra forma de ver e uma outra forma de trabalhar. E a lesão moral, ela impacta nossas crenças, valores e expectativas morais.
e traz uma grande confusão entre o que é lícito e ilícito, moral e imoral, bom e mal, certo e errado. São os nossos valores que estão sendo questionados. E aí, gente, a lesão moral, ela tanto é baseada em perpetuação, nós já vimos isso, como também é baseada em traição. Dentro da questão da perpetuação, é a própria pessoa, por circunstâncias diversas, que infringe esse seu código moral. Então, as crenças e as expectativas sobre o que é moralmente correto para uma determinada pessoa é violado por ela mesma. Por ato de comissão, ou seja, a pessoa agiu, ela fez algo, ela teve um movimento que causou essa lesão moral, ou por ato de omissão, ela foi incapaz de agir para defender a si ou ao outro. Então, olha a setinha, mais uma vez o meu jeito de lembrar ao meu cérebro que isso é muito importante. A pessoa, por si só, violou suas crenças a partir do seu próprio referencial. A lesão moral também é baseada, como dissemos antes, em traição. Uma outra pessoa é quem fará todo o movimento de romper com as nossas crenças e expectativas sobre o que é certo ou errado, bom e mal, também a partir de atos de comissão ou omissão. No ato de comissão, a pessoa é vítima, ela sofre a violação de confiança ou a traição por outrem. E ela pode ser vítima por ato de omissão. Eu não recebi o devido cuidado, a devida mão estendida, faltou a mim porque o outro não me ofertou, ele não me ofereceu. Então, aqui estão interconexões, como eu disse, é uma breve revisão. E as distinções. O que é diferente entre a forma como o trauma impacta o cérebro quando há violação do meu sistema, da minha conduta moral, ou há uma ameaça à minha vida, é que transforma esta neurobiologia. E o foco aqui é a neurobiologia do trauma e do TEPT. É diferente, tem uma pegada, tem uma impressão digital única, é diferente da neurobiologia da lesão moral. Esses fenômenos, eles conversam entre si, eles dialogam, eles se relacionam, mas eles têm suas particularidades. De forma sucinta, o trauma e TEPT acionam a emoção de medo. No caso da lesão moral, as emoções são vergonha e culpa. Aqui no TEPT, nós temos o sistema límbico e suas amígdalas cerebrais aguçados. No caso da lesão moral, o precúneus, que vai ativar esse sistema de autorreferência. E no caso do TEPT, a ocorrência são eventos que ameaçam a minha vida ou a vida das pessoas, que eu amo, lembram? O trauma também é gerado por testemunhar, é o trauma vicariante. E a referência aqui na questão da lesão moral, a pessoa e o seu sistema, prestem atenção, isso é muito importante, o seu sistema de moralidade foi invadido. E aqui, é isso que eu falei que eu estava estudando hoje à tarde, falei, gente, vamos levar uma imagem aqui do sistema límbico, né? Eu tinha colocado só do precúneus. E aí, Regina, como a gente aprendeu com você sobre fazer o prompt certo, quando a gente trabalha com o chat GPT, eu fui perguntar para o chat GPT de forma sucinta o que ele gostaria de me ensinar sobre o sistema límbico para que eu pudesse trazer aqui nesse recorte, e ele diz, então, que o sistema límbico é uma rede complexa de estruturas cerebrais. Gente, o sistema límbico ele tem um papel fundamental e imprescindível. Basicamente, óbvio, o sistema límbico é um grande processo, são várias partes, são várias estruturas que estão conectadas, mas para o nosso foco aqui é importante saber, ou é básico saber que ele vai regular as emoções, o comportamento, a memória e a motivação. E aqui está ele, né? Tão bonito ali no centro do cérebro. Eu acho que a gente precisa pensar no locus, onde é que está esse sistema? Ele está no meio ali do cérebro, mais na região posterior. E o precúneus, também pedi, viu, Regina, para o chat GPT me ajudar até com a imagem aqui, é essa parte mais do parietal superior. Então, enquanto o precúneus está mais aqui, vejam que aciona a área diferente. Isso a gente tem que entender. O sistema límbico está mais no meio aqui. Então, o precúneus é uma área do lobo parietal superior que desempenha importantes funções na nossa capacidade de autorreflexão, impactando na percepção que nós temos de nós mesmos e da consciência,
de cada um de nós. Muito bem, isso posto agora, eu entro precisamente no nosso texto norteador. Eu desejo que vocês possam ter lido, me abriu montanhas, uma forma nova de ver as coisas. E esse é um estudo tão bacana, ele é um estudo pioneiro, é o primeiro estudo com essa população nessa área. Foi publicado, ele é realmente um artigo científico, ele foi publicado num journal internacional, que tem como foco pesquisar sobre abuso e negligência, ok? E esse estudo se chama Sintomas de Saúde Mental em Profissionais da Segurança Pública. Esse é o público-alvo, mas abre um leque para que a gente nos oriente, nos permita perceber como trabalhar com lesão moral é importante para que a gente possa ajustar melhor o que vai dentro do sujeito, devolvendo a ele a capacidade de fazer escolha, de se organizar moralmente e de se reinserir na sociedade como um ser de engajamento, né? A Beth e a Maria Inês Mesquita trouxeram durante 2 aulas a importância dos sistemas ali simpático e parasimpático. Aqui o foco nesse trabalho, porque como a gente viu, principalmente a fase 2 vai ser reajustada, porque a gente tem que trazer a perspectiva da comiseração, da compaixão. Então, a preparação na fase 2, estabilização, é fundamental. E o engajamento, o vagal ventral do parasimpático também estará presente aqui. A gente precisa cuidar, gente. O Porges fala uma coisa que eu acho extraordinária, das muitas que ele diz, que a segurança é o processo, a segurança é o tratamento. Se não houver quem esteja comigo, e isso a gente quer que fique claro para nós, né? Então, a fase 2 é uma fase importantíssima, nós precisamos cuidar dos nossos pacientes. Então, esse estudo é um estudo até recente, ele foi feito em 2021, o Ró e colaboradores. E qual o objetivo desse estudo? É analisar, gente, como a lesão moral e a regulação emocional, ou seja, a capacidade de autorregulação, vão influenciar a relação entre as ACEs e o desenvolvimento de sintomas de saúde mental, sintomas psiquiátricos na idade adulta. Por isso, da importância de nós cuidarmos desde cedo. Porque se nós conseguirmos romper o círculo do trauma ali e o ciclo do trauma também, a criança não precisará sofrer desmedidamente e ela não precisará transportar isso para as gerações futuras. Um outro foco do estudo é que as ACEs vão resultar em lesão moral. Então, a lesão moral é um tipo de trauma que é resultante das experiências adversas de infância, nas quais ocorre novamente, olha só, a violação do sistema de crenças e expectativas morais de uma determinada pessoa, o que pode levar a transtornos como depressão, TEPT, dissociação e outros tipos de questões de impacto, tanto físico quanto emocional. Então, além disso, impacta também, como eu estava dizendo um pouquinho antes, que eu já quero que isso fique no radar de vocês, na capacidade, na qualidade de regular emoções, de fazer mudança de estado, tudo isso é de fase 2, de ter um impacto com qualidade na nossa capacidade de expandir a nossa janela de tolerância, tão conhecida por nós, psicoterapeutas e MDR. Então, o estudo explora objetivamente o papel da lesão moral, das experiências moralmente prejudiciais. Gente, está grifado o mecanismo, é para mim e para vocês. A palavra mecanismo, a lesão moral como um mecanismo para o encrudecimento de sintomas psiquiátricos na idade adulta é muito importante. Então, a lesão moral é um mecanismo que vai potencializar as adversidades na infância e a forma como essas adversidades vão influenciar a saúde mental na idade adulta. Outro ponto trazido pelo estudo, os indivíduos com dificuldades na sua capacidade de autorregulação poderão ter respostas mais intensas, olha só, ao estresse, agravando os sintomas de saúde mental. Eu adoro equações matemáticas. A equação matemática aqui é assim: quanto mais precocemente, de forma mais intensa, sem amparo, suporte, apoio e zelo, as histórias tiverem invadido esse tecido emocional e o tecido moral das crianças, essas pessoas que vivenciaram essas histórias estarão mais predisponentes para os traumas na vida adulta. Isso tem que estar claro
para nós, e o estudo, com o texto norteador, nos presenteou com a ampliação desse olhar. Então, os participantes foram 294 profissionais da segurança pública, policiais, bombeiros, paramédicos, agentes penitenciários, entre outros, pessoal do Exército, tanto canadenses quanto americanos, numa faixa etária interessante, entre 22 e 65 anos, e esse estudo ele utilizou diversos questionários, e foi um estudo que aconteceu entre os meses de novembro dos anos de 2018 e 2019. Aqui um ponto importantíssimo, gente, para a gente já ir costurando um pouco mais esse circuito, esse tecido sobre o qual a gente vai pisando. A lesão moral é uma síndrome. A Regina contou para mim que é provável que no DSM-5 a lesão moral já entre sendo definida como uma síndrome. DSM-6, isso, Regina. Muito bem, no DSM-5 quase saiu, mas não saiu. Vai sair no DSM-6 como uma síndrome relativamente nova. Olha só, gente. O conceito de lesão moral apareceu dentro do contexto militar e foi cunhado pelo o Jonathan Shea, que é um psiquiatra que fez estudos longos e tratamento com ex-combatentes, com veteranos de guerra. E essa síndrome é caracterizada por um profundo sentimento e sofrimento psicológico, espiritual e emocional, porque a lesão moral, ela também deixa dúvidas, se a gente, depois a gente vai percorrer um pouco esse trecho, quando as crianças sofrem traumas, o questionamento sobre um Deus que seja Deus amor, passa a imaginar que é um Deus terror, ela está sozinha, ela não tem com quem contar. Então, após a violação de uma norma moral, ou após ser traído de forma moralmente violadora. O ponto central do estudo é muito importante esse ponto central aqui, por quê? Porque saber que há um nexo causal, o estudo ACE nos mostra isso, entre as experiências adversas de infância e os sintomas encrudescentes, os sintomas impactantes na idade adulta, causando transtornos psiquiátricos, nós já sabemos. Qual é o pulo do gato aqui nesse estudo? Esse estudo quer compreender quais são os mecanismos que esclarecem o como, porque a gente já sabe que existe essa conexão, mas como as experiências adversas na infância vão exercer, o como e o porquê, exercem seus efeitos sobre a saúde mental de forma geral. E o foco do estudo é compreender, então, como as lesões morais ou as experiências moralmente prejudiciais podem ser um mecanismo, mais uma vez, pelo qual as experiências adversas na infância, as ACEs, que são os abusos físico, emocional, sexual, verbal, negligência, e ou a exposição à violência interpessoal ou disfunção doméstica, ou seja, um grande conflito e a violência intramuros, intrafamiliar, afetam a saúde mental de forma geral. Gente, se a gente puder trazer um grande resumo do que o estudo nos propõe, é isso aqui. Eu quero só trazer, pedir licença para eu trazer aqui agora, uma orientação sobre o que são as experiências adversas de infância, porque eu penso que pode ser que não esteja claro para todo mundo, né? Para a gente que já trabalha mais tempo com crianças e adolescentes, sim. Para nós que trabalhamos com a psicoterapia MDR, saber sobre ACEs é como ter na cabeceira o livro-texto da Francine. É fundamental que nós compreendamos a dimensão das experiências adversas na infância. Então, o que são ACEs? As ACEs são essas experiências, eventos potencialmente traumáticos. Gente, de novo a palavra potencialmente, porque elas têm potencial para causar, mas não necessariamente o farão, que ocorrem antes dos 18 anos, ou seja, entre os 0 e os 17 anos, e que tem um efeito importante sobre o funcionamento biológico, psicológico e social das crianças afetadas. Via de regra, exatamente porque ocorre de forma muito precoce, são impostas, são impingidas, são causadas pelos próprios cuidadores primários, podendo tanto ser diretas quanto indiretas. Diretas, abuso físico, sexual e verbal, ou negligência, tanto física quanto emocional, ou indiretas, por meio do desdobramento em transtornos psiquiátricos,
se um desses cuidadores apresentou transtorno psiquiátrico, se um desses cuidadores deixou de conviver com a criança por separação, por morte ou por abandono, por violência entre os pares ali, os cuidadores principais, um desses membros ter sido preso ou fazer uso de álcool. A incidência das ACEs, olha só, gente, globalmente estima-se que 1 bilhão de crianças, essa é uma marca muito intensa, vivenciou dos 2 aos 17 anos algum tipo de violência de ordem física, sexual ou emocional ou negligência. Em média, 1 em cada 7 crianças vivem abuso ou negligência antes da idade dos 18 anos. Mais de 1.000 jovens tratados em departamentos de emergência já sofreram ou vivenciaram agressões físicas e cotidianamente, rotineiramente, diariamente, 6 crianças morrem por lesões relacionadas ao abuso. E 1 em cada 5 crianças já relatou ter sido intimidada e 8% dessas estiveram envolvidas em brigas no ambiente escolar. Rapidamente, o impacto das ACEs aqui. Então, o estudo ACE foi um estudo, acho essa uma informação também muito preciosa, que foi realizada em 1998, está fazendo 26 anos agora, entre essa seguradora de saúde, que é a Kaiser Permanente, e o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, por meio do Dr. Felice e do Dr. Anda. Então, esse estudo, que é o estudo epidemiológico mais importante da nossa geração, ele atestou que há um nexo causal importante entre as experiências adversas de infância e os efeitos adversos dessas experiências na vida adulta, inclusive levando a óbito por meio de doenças graves, não só os transtornos psiquiátricos, mas hipertensão, diabetes, doenças como câncer, doenças respiratórias, cardiovasculares e assim outras também. Então, as ACEs estão associadas a um aumento, prestem atenção, do risco de desfecho na saúde mental. Então, provavelmente, existe um estudo muito interessante que diz o seguinte, que o DSM, ele deixa a desejar por não considerar as experiências adversas de infância quando formos fazer os nossos diagnósticos. Então, na base das experiências impactantes na vida adulta estão as ACEs, com todos os desdobramentos na idade adulta, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, o uso de substâncias, né, gente? Medicar a dor de alma é uma forma disfuncional, é claro, da pessoa dar conta de viver com o que aconteceu a ela, né? Esse também é um dado que eu considero importante, de acordo com o estudo ACE. Os nossos pacientes com 4 pontos marcados e acima dele, no questionário ACE, no inventário ACE, que tem 10 questões, apresenta 1.200% mais chance de cometer suicídio, 460% mais chance de desenvolver depressão, 500% mais chance de se envolver com alcoolismo. E aqui, para os homens, 4.600% mais chance de usarem um tipo de droga injetável. Gente, as ACEs são cirúrgicas. Então, tratá-las melhora a qualidade de vida e salvaguarda aquela pessoa. E, para mim, bastante impactante, acima da pontuação de 6 ACEs, existe uma possível redução de 20 anos na expectativa de vida daquela pessoa que vai se tornar uma adulta. Estou aqui de olho no meu relógio. Então, vamos lá. O que o estudo traz para nós? Novamente, gente, a palavra mecanismo. A lesão moral é uma engrenagem, ela é um alicerce potencial, porque ela está associada às ACEs. A lesão moral é um desdobramento, é uma consequência das experiências adversas de infância. Ou seja, é um desdobramento, é uma consequência. E, ao mesmo tempo, funciona como um mecanismo, eu quis trazer essa palavra em destaque, e vai fazer uma conexão. A lesão moral é um tipo de trauma gerado por ACEs, e ela, ao mesmo tempo, também conecta as experiências adversas de infância à saúde mental ou à disfuncionalidade psiquiátrica na vida adulta. Olha os comos que a Regina adora. Como?
Porque a lesão moral, ela causa, gente, olha que importante isso, prejuízos à capacidade da pessoa, independente da idade, de se recuperar da exposição a traumas na vida adulta. Por quê? Porque geralmente as pessoas que estão mais vulneráveis às experiências adversas e ao encrudecimento do que essa experiência faz, é porque já vivenciaram um volume dessas experiências precocemente. Então, ela leva a prejuízos por agravar o sofrimento, aí é o porquê, né? Por interferir na autoestima, por dificultar a confiança da pessoa em si e nos outros, e por impactar a resiliência, a capacidade de recuperar a sua saúde, porque ela cria um terreno fértil e propício para o desenvolvimento de sintomas psiquiátricos. Então, essa recuperação, essa dificuldade na recuperação, então, leva ao desenvolvimento de todos esses sintomas dentro do processo da saúde mental e, por conseguinte, vai desenvolver um desfecho negativo, um desfecho terrível da saúde mental durante esse período, ok? Trazendo aí os desdobramentos sobre os quais já falamos. E aqui, então, para conectar com o estudo, eu fui um pouquinho mais além. Por que que as lesões morais causam a dificuldade de recuperação? Durante a infância, as crianças que enfrentam adversidades e traumas significativos podem ter dificuldades, olha que importante isso, gente, de se recuperarem diante de experiências por diversas razões. Primeiro, porque o trauma impacta o desenvolvimento emocional, psicológico, ele impacta no desenvolvimento cerebral e mental também. O trauma na infância, às vezes, impactam, gente, na neurogênese, que é a capacidade do cérebro de produzir os neurônios, de gerar os neurônios. O trauma causa impactos na morfologia do cérebro, na fisiologia, ou seja, no funcionamento. Então, na infância, como a infância é um período, outros estudos do CDC dizem que a infância é um modelo a partir do qual nós pautaremos todas as nossas conexões e comportamentos e a qualidade dessas conexões dali para diante, porque a infância é um terreno onde a gente pisa a vida toda. Então, esse período é um período crítico de desenvolvimento emocional e psicológico. E traumas que ocorrem durante esta fase podem interromper, e via de regra o fazem, inclusive se forem muito precoces, podem interromper esse desenvolvimento normal. Então, essa criança passa a enfrentar dificuldade de fazer autorregulação, autogestão das emoções e do estresse. Impacta na questão do apoio social e familiar, porque, via de regra, são os próprios cuidadores primários que vão fazer com que a criança sofra pelas suas próprias disfuncionalidades. Vê? O trauma gera mais traumas e impacta, então, na capacidade do cuidador de ser um porto seguro para essas crianças. Então, crianças que passam por adversidades costumam não receber o suporte necessário para processar e superar esses eventos, inclusive porque o próprio cuidador tem o seu sistema de calibragem emocional completamente fora do padrão e avariado. Então, a falta desse ambiente pode dificultar essa recuperação. Além disso, porque gera crenças negativas, inclusive uma autoimagem negativa. Experiências adversas, então, podem culminar num desenvolvimento negativo, hostil, de crenças sobre si e sobre o mundo, perpetuando, então, as dificuldades emocionais e comportamentais, de uma forma mais breve, o desenvolvimento também de sintomas psiquiátricos na vida adulta. Aqui a gente está dizendo por que que a recuperação fica difícil. Porque as dificuldades de recuperação na infância podem se manifestar de diversas formas na vida adulta, levando ao desenvolvimento de sintomas psiquiátricos como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, todo tipo de transtorno de personalidade, olha só, gente, porque o paciente, a pessoa, ela passa a agir com padrões de emoções e sentimentos distorcidos a partir da própria miopia do trauma. Por muito tempo eu pensava que, assim, essa pessoa, em virtude do trauma, não consegue enxergar. Não é isso. A pessoa, em virtude do trauma, passa a ter, porque fica vendo o mundo hoje com as lentes do trauma, um olhar míope.
a realidade fica distorcida. E isso gera uma forma particular e peculiar dessa pessoa de se comportar, o que gera um grande sofrimento, né? Além disso, os transtornos por uso e abuso de drogas, como eu disse, em virtude do trauma, para dar conta de não enlouquecer e suportar o que aconteceu, as pessoas medicam a dor de alma, não só com álcool e drogas, mas com compras, com compulsões de toda ordem, alimentação, jogos, enfim, isso é muito sério. Nós estamos com a oportunidade de trabalhar dentro dessa perspectiva para colaborar com uma saúde de forma geral. E quais são os mecanismos subjacentes, ou seja, o que está por baixo? O que sustenta essa dificuldade de recuperação? Então, os mecanismos que ligam as dificuldades de recuperação na infância ao desenvolvimento de sintomas psiquiátricos na idade adulta vão incluir, olha só, gente, alterações neurológicas em virtude do estresse crônico ou do estresse tóxico, em virtude do excesso de cortisol em neuroredes. Esse acontecimento pode alterar o desenvolvimento do cérebro, a maturação, a neurogênese, a fisiologia, que é o funcionamento, a morfologia. Geralmente, cérebros são morfologicamente menores em crianças que tiveram lesões desde cedo, afetando, vejam só, aí que está, então, o pulo do gato, compreender um pouco mais o que acontece, por que isso impacta a capacidade de regulação? Porque o hipocampo e a amígdala, que estão envolvidos na regulação do estresse e da emoção, recebem um impacto. Respostas fisiológicas ao estresse, as crianças apresentam respostas ao estresse mais impactantes, mais intensas, interferem no ciclo de comportamentos mal adaptativos, então, comportamentos aprendidos na infância, como evitação, agressividade, uso de substâncias, podem persistir na vida adulta. Lembrando, né, gente, que pessoas feridas ferem, isso é uma regra, mas pessoas curadas curam. E aí eu me lembro agora do Mandela, numa das expressões dele, que eu acho extraordinária, quando ele diz que ninguém nasceu aprendendo a odiar, mas que se as pessoas nascem, são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nossa conversa também se trata disso no dia de hoje. E qual é o mecanismo, então, de impacto da lesão moral sobre as experiências adversas na infância? Esse mecanismo específico pelo qual as ACEs impactam na saúde mental e na vida adulta se dá por culpa e vergonha, por dissonância moral, por desenvolvimento de crenças disfuncionais. Essas crianças passam a ter uma autoimagem distorcida, de menos-valia, de eu sou invisível, de eu não dou conta, eu não sou capaz. O desenvolvimento de uma ideia de que ela não tem com quem contar, né? Isso gera um trauma muito impactante, um desamparo aprendido, causando, inclusive, gente, trauma complexo. O trauma crônico, ele diz respeito à precocidade do evento e o número de vezes que isso aconteceu. E o trauma complexo diz respeito a uma natureza multifatorial, aos tipos de trauma. Então, a conexão entre lesão moral e ACE gera também traumas complexos. E qual seria, então, um resumo interessante? As ACEs, de acordo com o estudo, o nosso texto norteador, elas incapacitam aí a habilidade da pessoa de lidar com traumas na vida adulta e a capacidade da pessoa de se recuperar de novos traumas que poderão surgir. Então, a capacidade de recuperação está avariada, podendo levar ao desenvolvimento de sintomas e transtornos psiquiátricos. E as lesões morais, elas vão impactar tanto diretamente a saúde, junto com as ACEs, quanto indiretamente. Então, as ACEs prejudicam diretamente a saúde a partir desses impactos ocasionados pelos traumas emocional, o trauma verbal, o trauma sexual, enfim. E impactam indiretamente em virtude do que vai ser gerado na vida adulta. Só brevemente, gente, então eu chamei isso de efeito cascata. As experiências adversas na infância são preditivas de lesão moral na idade adulta. Então, fica claro, e o estudo nos traz isso, que a lesão moral é um mecanismo, porque ela explica o como e o porquê as experiências adversas impactam a saúde mental, representando um processo interno que transforma as experiências adversas em consequências ou desdobramento psicológicos e emocionais, vai atrapalhar a qualidade
do valor moral para essa pessoa, quando uma pessoa enfrenta essas experiências adversas, principalmente na infância, essas experiências vão gerar um impacto, conflitando com os valores e as crenças morais, e esse conflito não resolvido provavelmente levará a uma persistência da incoerência, da incongruência interna, o desenvolvimento de sentimentos de vergonha e culpa. Lembram? O TEPT e o trauma afetam o medo. A emoção de base é o medo. A lesão moral, na lesão moral, as emoções de base são vergonha e culpa, e levam também a uma desconexão interna e externa, levam a um profundo e duradouro impacto na saúde mental. Aqui nesse trechinho, depois vocês podem ler e a gente pode discutir num outro momento. Nós já dissemos, são todos os desdobramentos na saúde mental na idade adulta, e isso muito importante, porque impacta nesse processo de internalização. Como é que eu passo a ver a mim e ao outro a partir dos óculos e das lentes do trauma? Então, gente, olha que importante isso também. A lesão moral, ela explica como as experiências adversas na infância, as ACEs, são internalizadas e se transformam em sofrimento mental. Então, ao compreendermos a lesão moral como um mecanismo, por isso está de vermelho, nós reconhecemos, isso é fonte que veio do estudo, que não é apenas a adversidade em si que causa os danos, mas a maneira, a forma como essa adversidade interage com a nossa estrutura, com o nosso tecido moral e emocional. Então, a recuperação comprometida em relação ao trauma também é um mecanismo possível de esclarecer essa conexão, essa relação entre as ACEs e os sintomas psiquiátricos e adversos na idade adulta. Então, a natureza das ACEs, eu quis também trazer esse à parte aqui, porque nos ajuda a formatar um pouco mais esse nosso desenho, a trazer uma costura melhor organizada, porque nós somos, como eu sempre digo, na psicoterapia MDR, nós somos tarefeiros, nós exercemos diversas funções, e aqui uma delas é sermos os melhores costureiros e alfaiates que pudermos. Então, nós estamos costurando essas conexões. Então, em relação à natureza das ACEs como lesão moral, e eu deixei explicadinho ali entre parênteses, as ACEs resultam em lesões morais, mas não apenas nelas. Então, isso pode ser gerado por traição da confiança, violação da inocência, interromper o tecido emocional dessa criança, ela passa a compreender aquele cuidador que deveria cuidar, como também alguém que é perigoso, então é uma perda, uma geração de desesperança, de desamparo aprendido. E uma das coisas que todos nós, como psicoterapeutas de forma geral, mas como psicoterapeutas com foco no trauma, precisamos religar, é a circuitaria lúdica e devolver a esperança para estas pessoas, para esses pacientes, a esperança de que dias melhores virão pelo reprocessamento. Essas histórias também impactam na identidade, nas crenças, impactam, gente, na formação espiritual, causam conflito moral e espiritual, porque às vezes podem causar essa crise moral e espiritual, porque a criança começa a enfrentar uma grande batalha para reconciliar as suas experiências vividas com as suas crenças do que é certo e errado, do que é bom e mal. E como sabemos, a criança, para se preservar, porque ela precisa do cuidador para viver, ela o preserva introjetando que ele é bom e que ela é má, ela é ruim. E, gente, achei super impactante, né? A perda da fé, perda da fé em si, a perda da fé em algo superior, a perda da fé nas pessoas. Então, as lesões morais resultam em perda de fé ou mudança na forma como as crianças veem essas figuras espirituais ou divinas. Muito grave isso. Passando a vê-las como como figuras punitivas e, mais do que isso, como negligentes. Então, o aumento, a lesão moral, em conexão com as ACEs, vão aumentar o impacto dessa história e aumentam, então, a possibilidade dos nossos pacientes desenvolverem lesões morais em virtude de cicatrizes emocionais muito profundas. E, gente,
em virtude de vulnerabilidade prolongada. Se nós pudermos, com o nosso trabalho, seja com trauma e TEPT ou com lesão moral, romper círculo de trauma, serão gerações para frente que não precisarão repetir esses processos. A nossa responsabilidade é enorme, ela é imensa. Então, vulnerabilidade prolongada, experiências de lesão moral na infância, podem tornar os indivíduos mais propensos a novos traumas e a dificuldades em lidar com situações estressantes, o que pode levar, então, a uma espiral de impactos na saúde mental. E aí, só um recorte aqui, talvez a gente finalize por aqui, eu percorra mais 1 ou 2 slides. Eu trouxe um caso clínico que me veio à mente, né? Um caso que eu acompanhei de uma criança que foi vítima de abuso sexual por parte de um parente muito próximo. E esse abuso, repetidas vezes, reiteradas vezes, além de ter ocasionado esse dano, tanto físico quanto emocional, e causado uma grande avaria na mente e no cérebro dessa criança, abalou a confiança desse pequeno paciente em figuras de autoridade nela mesma e no próprio, gente, conceito de família como um porto seguro. Muito, muito intenso isso, mas isso me toca, isso me emociona. E essa criança, então, cresceu acreditando que o mundo é um lugar perigoso para se viver, que o mundo é um lugar hostil, é uma selva perigosa, e que as pessoas que deveriam protegê-las são as pessoas que mais a machucam. Então, ela precisa contar e ela corre risco de contar. É um grande paradoxo que se instala aí. Então, a vivência dessa lesão moral, ela alterou profundamente os óculos, as lentes desta criança em relação às conexões, ao engajamento social, à sua visão de mundo, ao seu desenvolvimento espiritual, levando a um risco maior, e ainda bem que nós trabalhamos, né, a desenvolver impactos emocionais na sua saúde futura. Ainda bem que rompemos precocemente essa experiência. Então, um outro estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde e que fez, então, um comparativo e trabalhou com essa história da conexão, da vinculação, do nexo causal entre ACEs na infância e patologia na vida adulta, descobriu que, principalmente, a disfunção familiar, o transtorno familiar, as brigas em família, as brigas entre pares, né? Pai e mãe brigando, não, ela não vai se lembrar, ela era muito pequenininha, se lembra sim. O impacto está no cérebro, está no corpo e está na mente. Então, esses impactos são responsáveis, eu acho esse score altíssimo, por 30% de todos os transtornos de saúde mental nos 21 países que o estudo pesquisou. Então, a lesão moral leva a uma sequência de experiências negativas que incluem todas aquelas emoções que sabemos, como vergonha e culpa, perda da confiança e da autoconfiança, raiva, desafios comportamentais e desafios morais e espirituais. Deixa só eu fechar com isso aqui, que a gente então já para e abre, tá, Regina? Para as perguntas e para as conexões, não perguntas, mas pela construção desse saber que é coletivo. Então, é importante, gente, entender que esse estudo é um estudo pioneiro e que analisou a relação entre lesão moral, eu com as minhas equações matemáticas, mais experiências adversas de infância, mais patologia na vida adulta. Eu quero que fique isso como um somatório nas nossas cabeças. Mais regulação emocional revelou que as ACEs têm uma relação direta, indireta e intensa com sintomas impactantes. Esse estudo trouxe uma inter-relação, nos ensinando que as experiências adversas de infância podem causar sintomas de lesão moral, que serão agravados pela presença das dificuldades na capacidade desse sujeito de fazer autorregulação. A lesão moral, de novo grifada, é um mecanismo, é uma engenhoca, é uma rede importante que está envolvida na relação entre as ACEs, eu digo engenhoca, engrenagem, né? Entre ACEs e patologia na vida adulta, e a capacidade de realizar a regulação emocional desempenha um papel fundamental e protetor no processo de traumatização. Muito bem, a gente havia combinado que nós faríamos, então, daríamos essa parada agora, às 9h30, britanicamente cumprindo o meu horário, e olha, para mim é um desafio, gente. Como diz o bom mineiro, eu desando a falar e
tem que me frear para eu parar, mas eu deixei um cronômetro aqui do lado e ele me avisou que o meu tempo esgotou. Todo o restante que eu já preparei, a gente conversa no nosso encontro do dia 2 de setembro. Então, muito bem. Sou toda ouvidos. Vamos construir, vamos costurar mais um pouco dessa história a partir do que o texto norteador nos ofertou. Muito bem. Jaque, eu fiquei na situação do cliffhanger, né? Aquela história que o cara fica pendurado no penhasco. Você fala, e agora o que vai acontecer, Jaque? Só em setembro eu acabo de te contar. Bem bacana, Jaque. Jaque, eu queria pedir a licença, assim, para antes de irmos para perguntas, e aí nós vamos fazer os agradecimentos também finais. Se a Neise, a nossa salvadora de fotos, está por aí, eu tinha visto a Neise. Neise, você está aí para fazer Ela aquele. já deu um tchauzinho. Ei, Neise, Então tá como bom. vai, querida? Ô, gente, ó, é a hora, hein? A hora que você acha Vamos que vai lá. tirar, ela já Ah, tirou e tá voltando, hein? Ó, o sorriso. vou tirar, hein? Ó, primeira foi. Eu sou meio devagarinho. Vou tirar a segunda agora. Segunda folha. Muito bem. Eita. Ai, meu Deus. Deu, Neise. Tô indo para a terceira. Porque demora um pouquinho, meu computador tá lento. Terceira. Ó, Agora. Foi. Muito bem. tá Muito joia. agradecida, Neise. Neise, obrigada mesmo, viu? É um luxo a gente ter a Neise, né, sempre cuidando das fotografias. Jaque, olha, vou deixar aí com o pessoal, quem tem uma pergunta, eu tenho vontade de ficar fazendo várias, fazendo considerações, mas vou deixar isso lá para o final. Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, ou mesmo essa parte eu não entendi, ficam à vontade e aproveitem. Ok, que forem, aproveitem a Jaque. Jaque, quando você falou sobre o trauma, não só na questão psicológica, emocional, física, mas também na questão espiritual, quando existe uma questão de violação, ou seja, uma violência sexual. E aí, essa criança, ela tinha como um Deus que protegia ela e era pai, mas num dos momentos da violência sexual, onde ele estava, que Não é, a defendeu. não a protegeu, Uhum. né? Não a protegeu. Então, se esse Deus não a protegeu, então ninguém consegue a proteger, Uhum. né? Então, não tem mais uma confiança no pai, na mãe e, como você falou, em nenhuma figura de autoridade. Exato. É isso mesmo, Marcionília. Prazer te receber aqui, não tinha te visto antes. Esses traumas, eles acabam, então, como eu disse, invadindo esse terreno interno. Então, o nosso trabalho é exatamente compreender como é que nós podemos e precisamos, que instrumentos temos, que recursos temos para acolher essa criança e reconstruir novamente essa crença, essa acreditação de que alguém pode fazer por mim, alguém pode me defender, alguém pode me proteger. E a beleza, Marcionília, das reconstruções que nós fazemos na psicoterapia MDR, como eu disse um pouco antes, é trazer de volta a esse contexto onde faltou a esperança, religar o quesito da esperança para que essa criança entenda que, por mais difícil que tenha sido, o tiro feriu, como diz a música, mas não matou. Então, a gente vai reconstruir esse tecido interno, sendo como a Francine nos ensinou. Em momentos em que essas questões acontecem, nós precisamos ser, para além do porto seguro, a rede de recursos do nosso paciente. E aí, Marcionília, nós vamos investir tempo em reconstruir essa circuitaria, fazendo preparação, fazendo autorregulação, construindo histórias de possibilidades com essas crianças. Eu vou te responder lembrando de um paciente que eu ainda atendo, e nós estávamos trabalhando o impacto de uma história dentro do contexto profissional.
E essa história esbarrou em histórias de medo e em histórias onde figuras da família o violaram pelos seus próprios transtornos mentais. E naquele momento eu percebi que quem estava comigo naquela sessão era a criança e não o adulto. E aí, no final da sessão, sem fazer apologia religiosa, porque a psicologia é laica, mas nós precisamos chegar onde o paciente está. Sabe como é que nós fomos reconstruindo esse tecido, Marcionília? Eu perguntei para ele, então, menininho, não é que o seu papai e a sua mamãe te protegiam à noite antes de você dormir? E a criança responde, naquele adulto tão grande, por meio da oração do Santo Anjo do Senhor. É óbvio que a gente não teve dúvidas e fez parte do reprocessamento daquele adulto que, na verdade, trouxe a sua criança ferida para ser cuidada. Nós endereçamos a oração do Santo Anjo como um entrelaçamento cognitivo, mas, acima de tudo, como um recurso para trazer de volta a esperança para aquela criança. E na reavaliação da sessão, né, na sessão seguinte, na semana seguinte, ele me disse: eu nunca havia dormido uma noite de forma tão tranquila. Poder me lembrar que, por mais difícil que tenha sido, a presença do Santo Anjo me trouxe de volta à vida, fez toda a diferença na minha história. Então, nós precisamos chegar onde outros processos não chegaram, sabe, Marcionília? Reconstruindo essa conexão daquele que sofreu com esse ser ou com esse instrumento de bênção e proteção. Eu não sei se para você faz sentido, mas nós teríamos que trabalhar muito por aí também. Faz sentido, só que as duas figuras de proteção, que seria pai e mãe, então ele faz uma correlação de pai com Deus e da mãe com Nossa Sim, Senhora. sim. Só que os dois falharam, porque no momento da violência ele estava sozinho, ele não foi protegido. Então nem Nossa Senhora, nem a mãe protege, nem o pai protege, nem Nossa Senhora protege e nem Deus protege. Então, é um paciente que, por exemplo, que ele tem terror noturno Sim, e ele porque traz viver é isso, perigoso. dormir é perigoso, e ele traz isso por conta dessa violação sexual, que ele, por exemplo, vai para o inferno. Uhum, Então, assim, essa violação que ele sofreu, ela impactou muito com relação a essa questão da espiritualidade dele. eu E compreendo. fez com que ele se sinta sozinho. Porque às vezes Exato. a gente pode se sentir sozinho, mas a gente acredita, né, cada um de acordo com a sua religião, com a sua crença, que você não está sozinho porque você tem alguém maior que você. E no caso, por exemplo, dessa pessoa e de várias pessoas que eu atendi que sofreram abuso, eles não acreditam nesse ser superior. Então, eles ficam ainda mais Ok. sozinhos. Então, você está Então, isso que tocando você trouxe foi bem legal. num ponto importante, porque a gente precisa ajudar o paciente a reconstruir essa camada de acreditação. Então, a fé em Deus, a fé nos cuidadores, mas e a fé nele mesmo? Existe algo dentro dessa pessoa que é feito de um potencial curativo para ele chegar até você e poder compartilhar essa dor de alma. É porque ele confia na relação. Então, a minha sugestão aqui, ou como eu faria, eu trabalharia ficando mais tempo em fase de preparação e estabilização, recursando esse paciente, ensinando talvez numa construção coletiva, com uma mão estendida, porque a gente não solta a mão em ninguém, ele começar a ter fé nele e na relação com você, para que ele vá desenvolvendo outros potenciais recursivos para que ele dê conta de superar esse evento avassalador. Porque realmente é um evento extremamente impactante. Mas nós precisamos religar a circuitaria da esperança. E precisamos reconstruir, Marcionília, a fé nele mesmo e na relação com você. Essa é uma grande base. Obrigada, Jaque. Nada. Colegas, alguém gostaria de fazer tan, 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 tan. Peço licença, assim, né, pegar uma carona na pergunta na colocação da Marcionira aqui para ir aquecendo, é que o próprio, né, a própria visão deturpada de Deus
não é causa, é sintoma. Então, dentro do processo, quando você cuida da causa, esse sintoma pode ser alterado naturalmente, mesmo que você não tenha trabalhado essa questão. Jaque, eu vou aqui, viu, gente? Eu não Vamos vou lá, perder querida. tempo, não. Jaque, esse estudo, né, os dados eram de 2018 e 2019, mas ele acabou de sair do forno, né? Ele É é de atualíssimo. Uhum. julho de 2024. Então, a gente pega, né, num grupo que está acontecendo dia 5 de agosto, então, discutindo um artigo que foi publicado no mês passado, assim, né, a importância desse grupo colaborativo. Mas, assim, tem um aspecto que eu gostaria de pedir, vale pedido para o próximo encontro, que é, eu vi nos teus slides, estão lá, e eu acho que vale muito a pena ser explorado por que a experiência diversa na infância, ela cria um terreno fecundo para a lesão moral. E aí você foi em algum momento, a hora que você passou, foi lá, dá esse slide de volta aqui, que deu É porque bacana. estará nos próximos. E aí isso é muito importante. Então, assim, ó, tem um jeito que eu acho que ajuda a compreender isso que você colocou lá no começo, quando a gente separa a circuitaria, ajuda muito a entender, até que você mostrou, né? Você mostrou precúnios e você mostrou o sistema límbico mais interno, que é a forma, vendo você explicar assim, né? E a partir do artigo que na experiência diversa as experiências adversas da infância, elas vão causar um prejuízo tanto desse sistema relacionado a medo, e aí a gente está falando de sistema límbico, mas vão ter um impacto enorme sobre essa parte autorreferencial ligada a precúnios. Uhum. Então, quando você impacta a parte autorreferencial, e você traz algo importante, né, dentro da sua especialidade, que é, se eu preciso dos cuidadores, eu sou o erro. E essa é algo que muito presente na lesão moral, quando a Marinês comparou com o dano moral, ela trouxe bem, né? Eu já havia trazido isso nos primeiros encontros, que no dano moral eu sou a vítima, na lesão moral eu sou o algoz. Esse é um aspecto estruturante para a gente entender. E aí, quando você correlaciona isso com as experiências adversas da infância, o como acontece, considerando que é um ser em desenvolvimento e que o dano vem de quem deveria cuidar, eu tenho dois caminhos, assim, ou eu não sobrevivo, abro mão dos meus pais, ou o erro sou eu. E isso é o que mais caracteriza a lesão moral. Quando eu olho diante daquilo e eu não me desculpo, eu não me perdoo, eu devo ter alguma culpa para tudo isso estar acontecendo. E costurando de novo com a pergunta da Marciolina, e vai impactar na própria visão de Deus, que pode ser isso que a Marciolina falou, mas pode ser assim, eu devo ser alguém muito feio, muito mal, muito errado, muito não vale nada para essas coisas estarem acontecendo comigo. Lembrando que é um raciocínio infantil. Então, assim, o quanto, então, a experiência adversa na infância, por essa característica do cérebro, do momento, de quem vem a lesão, torna tudo propício para que na idade adulta ele vivencie a lesão moral. Uhum. Então, assim, né, Jaque, assim, conforme você foi costurando, alguém colocou aqui sobre esse sentimento de menos-valia. Cara, se meus pais estão fazendo isso, sou eu. Sou eu.
a gente vê adultos com dificuldade de lidar com isso. Imagina para uma criança e o dano vindo dos cuidadores. Então, isso que você tá trazendo é que me leva, né, a pensar quando eu olho para a lesão moral na vida adulta, sem olhar para a experiência diversa na infância, pode ser muito difícil eu compreender por que que aquele cliente, aquele paciente está dizendo, eu sou o culpado. E isso aí gera, além da culpa, vergonha. Então, o quanto que você traz hoje, Jaque, amplia a nossa compreensão do que favoreceu a lesão moral na vida adulta. Uhum. Por isso é esse desdobramento e o nexo causal. Em algum momento eu disse, né, e eu acho que está dentro disso que a gente está conversando aqui, que para sobreviver, a criança então introjeta esses cuidadores como quase que imaculados, para que ela se defenda, porque ela precisa desses cuidadores para sobreviver. Mas o que ela tem a seu respeito, a ideia que ela cria é que é, ou ela é má, ou ela fez algo errado, ou ela tem o dedo podre. Então, para preservar a sobrevivência, ela introjeta essa perspectiva dos cuidadores como alguém que eu preciso, então eles são bons, mas é algo que eu fiz que fez com que esses cuidadores viessem até mim fazer o que fizeram. Aham. E aí tem tudo a ver. E aí me permite ler, porque não sei se você está acompanhando o chat, a Neise Não, coloca, né, que isso também pode ser uma estratégia para reduzir a ressonância. Ele distorce a realidade, eu vou ler o ipsiliteri, distorce a realidade e se imputa uma culpa que não lhe cabe, considerando que ainda era criança e não tinha como alterar aquele cenário. Ela pergunta se é isso. exatamente. O que vai acontecendo é, a criança ela vai recebendo aqueles impactos, principalmente dos cuidadores principais. Isso distorce a visão que ela tem dela, a visão que ela tem de mundo. Então, ela passa a se compreender como alguém que pode pouco, que merece pouco e que ganhará pouco. Então, ela precisa, Neise, por mais que esses cuidadores façam o que estão fazendo, por mais que eles invadam esse espaço, a proteção dessa criança, e isso acione precúnios, isso acione sistema límbico, ela precisa deles para sobreviver. A criança não tem como fazer a mala e ir embora. Ela não tem como fazer a mochila e ir embora. Isso gera exatamente esse desamparo aprendido. Ela vai ficando, mas para ficar ela precisa de tentar encontrar o motivo por que que isso acontece. Então ela distorce a própria visão dela mesma. Então isso interfere nesses óculos ou nas lentes com os quais ela vê o mundo. Ela muda sim a perspectiva de conexão com ela mesma. E aí cria essa história, essa visão de eu não tenho com quem contar. E se eu não tenho com quem contar, realmente eu fiz alguma coisa de muito ruim, eu sou muito má. E isso muda todo o cenário interno. Ela vai crescendo, isso vai se consagrando. Inclusive porque quanto mais ACEs elas tiverem vivido na idade de infância, né? Quanto mais lesões ela tiver vivido, muito mais vulnerável ela estará às ocorrências posteriores, o que é uma Perfeito, confirmação do que ela aprendeu sobre ela mesma ao longo da infância. perfeito. Gente, ó, ainda temos aí um tempinho. Se alguém agora. A gente já deu, né? A Marciolina abriu os trabalhos, a Neise também. Estou aqui fazendo minhas considerações para dar coragem para vocês. Alguém quer fazer alguma consideração, uma pergunta? Ou uma dúvida mesmo? Não consigo nem escrever, porque Eu gostaria, Carla. Oi, Carla. Pois Ô, não? Carla, você já entrou, tá com você. Obrigada, obrigada. Boa noite, professora Regina, professora Jaqueline, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Tudo bem. Aos colegas também, boa noite. Professora, eu estava escrevendo aqui no chat, atendo uma paciente ACEs 8, ela sofreu alguns desamparos, né, situações de abandono, abuso do pai, progenitor, que foi preso, ficou 10 anos. Depois, a mãe recebeu essa pessoa novamente em casa e ela passou por outras situações muito negativas e assumiu a homossexualidade para a mãe. E ao fazer isso, a mãe
Aí eu pensei na dissonância, que acabaram de dizer, né? Mas ela vai se assumindo assim, porque a mãe diz: Nossa, eu preferiria, filha, que você fosse drogada, que você fosse uma prostituta, mas que você não fosse homossexual. E isso foi uma ferida muito grande, porque ela era uma adolescente, né? Mais uma das feridas grandes. E recebeu o pai em casa novamente. Então, o que reiterou para essa criança foi: eu não tenho valor nenhum, em absoluto. Porque todo aquele que é doloroso, ela, que era a vítima do lugar, aceitou novamente. Então, meu papel aqui é sofrer, continuar sofrendo. Para marcar essa necessidade de sair, parece que foi a questão de entender-se da homossexualidade passa a construir-se assim. Mas a minha pergunta, ela já está na terapia em alguns anos e começou aqui comigo há alguns poucos meses. A minha pergunta é: no seu ponto de vista anteriormente, você disse que, como metodologia, é interessante que esse paciente que tem esses autos e que hoje apresenta na vida adulta vários resquícios de lesão moral, o interessante é recursar o paciente, primeiro estabilizar. Como que seria, assim, no seu conhecimento, como que eu faço para... Eu quero ser educada com ela no tempo dela, entende? Assim, para que isso... Porque a vontade que a gente tem, o MDRista, é dizer, vamos com isso e bora lá. Mas não é assim, né? Eu tenho percebido que cada um vai... É uma lembrança por vez, é um pontinho por vez. E, assim, então, por favor, me dê essa orientação no sentido de com que time a gente vai andando aí. Obrigada. Muito bem, Carla, obrigada pela pergunta. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso radar é novamente a questão da subjetividade. Cada caso é único, cada pessoa é única, com seu repertório de respostas e de recursos. Você levanta a questão aqui trazendo um caso complexo. E nós sabemos que o nível de complexidade dos casos nos convida a olhar aquele caso com mais inteireza, com mais compaixão, com mais amorosidade. Casos muito complexos, até casos, então eu vou focar um pouco no trabalho, por exemplo, com a ativação da circuitaria límbica. Isso vai servir também para o nosso trabalho com a ativação do precúneus. Embora seja a neurobiologia distinta, o trabalho de preparação, ele precisa ser um trabalho aprofundado. No caso, por exemplo, da lesão moral, a gente vai trabalhar mais um contexto de compaixão, autocompaixão, de resiliência, de empatia, é a forma de ver. E aí, o que eu quero te trazer, que me ocorreu na mente, é o seguinte, veio à mente é o seguinte: casos muito complexos, via de regra, o paciente está tão fragilizado, tão desguarnecido de experiências positivas, porque por excesso de cortisol e noradrenalina, até ali em neuroredes no corpo caloso, essa comunicação interhemisférica, ela para de acontecer. Então, todo o trabalho que a gente vai fazer, inclusive, é para reconectar o paciente com redes de recursos. Se eu estou atendendo uma pessoa que, no momento, me trouxe, né, quando a gente pede para estruturar o plano de tratamento e verificar a habilidade ou não do paciente de se autorregular, as lembranças positivas e negativas, ela trouxe zero, não é que ela não tenha trazido, ela trouxe zero de lembranças positivas. Toda lembrança que ela trazia tinha contaminação emocional. Como é que nós estamos fazendo? Lembrando muito do que a Francine dizia, que se os traumas acontecerem precocemente, durante um período de desenvolvimento importante e sensível do cérebro, e essas janelas de oportunidade se fecharem, o psicoterapeuta MDR precisa, não é ser pai e mãe do paciente, é maternar o paciente. E maternar significa estar mais tempo no desenvolvimento da habilidade de conexão, de engajamento. Quer ver uma metáfora que me vem enquanto estou conversando com você? Ninguém vai com um soldado para a faixa de Gaza de peito aberto, sem entrar na barricada, sem preparar o paciente, sem vesti-lo adequadamente, sem desenvolver as armas com as quais ele vai lutar essa guerra. E as armas, Carla, são esses recursos que nós vamos ter que ir desenvolvendo, respeitando o timing do paciente. Então, quanto mais graves, quanto mais complexos forem os casos, mais nós vamos precisar fazer um trabalho de recuperação emocional, de ampliação de janela de tolerância, de mudança de estado, qualificando o paciente
com autocompaixão, com generosidade, com habilidade para verificar suas lentes sendo trabalhadas para que ele saia dessa miopia ou dessa distorção, dessa dissonância que foi criada em virtude do trauma. Então, em casos mais complexos, muitas vezes a gente tem que iniciar trabalhando com dessensibilização. Recursamento é a primeira pele, para depois chegar aos alvos. Esse paciente não dá conta disso. Então, nós vamos ter que fazer uma costura onde a mão estendida é a mais importante. Então, há um tempo, eu que gosto de metáforas, a minha cabeça criou o que eu chamo de quarteto fantástico, pensando no quarteto fantástico mesmo, que na verdade é o seguinte: para casos muito complexos, onde existe uma baixa tolerância a afetos, inclusive positivos, onde a capacidade de autorregulação, como a gente viu agora à noite, a lesão moral impacta nisso, está presente, a gente precisa do quarteto fantástico: recursar, estabilizar, dessensibilizar, para depois reprocessar. Esse é o meu querido quarteto fantástico. Então, te respondendo, existe sim toda uma forma de pisar nesse território, sabe, Carla? O trauma seria o território, o terreno da infância, ele é muito... O Jim Dino, que era um terapeuta israelense, ele já faleceu, ele diz o seguinte, ele deixou para nós esse legado: o terreno da infância é um cimento molhado. Dependendo da forma como a gente pisar, a marca fica. Ele está querendo falar das experiências adversas de infância. Então, eu te convido a olhar esses casos, as pessoas que têm os casos mais complexos, como essas pessoas necessitadas de mais tempo de condução, de engajamento, de um trabalho com uma autonomia emocional, regulação de afeto, e desenvolver essa conexão com você. Porque se o terreno da infância é esse terreno macio, e eles pisaram, os perpetradores, com bota de soldado e biqueira de aço, a gente precisa tirar os sapatos, a gente precisa tirar os calçados para pisar nesse terreno de forma amorosa e gentil. Então, preparação. O quarteto fantástico é esse. Vamos fazer o recursamento, e aí dentro da preparação, recursar, estabilizar, nós vamos dessensibilizar e só depois reprocessar. A capacidade de suportar pela vulnerabilidade desse paciente é estreita, a janela de tolerância está colapsada. Então, a gente tem que fazer um trabalho aqui, até para religar a esperança, para depois ir para a seara do trauma. Então, é um tempo lato, o timing vai ser aprimorado na medida em que esse paciente vai suportando ver mais de perto. Então, a gente tem que ir aproximando devagar. Eu não sei se eu te respondo, mas eu tenho essa visão de como cuidar de casos assim. Certamente, agradeço a generosidade. Ah, que ótimo. Já que chegamos aqui às 9h30, eu vou chamar minhas colegas aqui para fazerem a despedida. Gostaria de lembrar que uma das características, a partir da pergunta da Carla da lesão moral, é que eles viam que o tratamento de TEPT ia até um ponto, mas não resolvia a questão da lesão moral, e a Jaque falou da importância, por exemplo, de compaixão. Aí vale a pena, Carla, volta no encontro 4, a gente falou de essas diferenças das características da lesão moral em relação ao TEPT, e estou convidando aqui, deixa eu trazer aqui minhas colegas, vou deixar para... Ó, a Maria Tereza, deixa eu ver se... Deixa eu chamar aqui a Adriana, que eu vi que ela está... Aqui. Ô Maria Tereza, eu confundi as Marias Terezas, mas bom te ver. Eu vou deixar você aqui então, já que você fica representando. A Adriana está aqui. Eu pensei que era a nossa Maria Tereza, agora virou nossa também, tá tudo certo. Vou chamar aqui a Neide, cadê a Neide? Está aqui, tararará. Neide está por aí também, eu já vi. Oi? Bom, a Neide está por aí também, eu já vi. Aí a Neide, exato. Colocar aqui Oh. a Jaque. Maria Tereza, obrigada por nos ajudar. Mas vou deixar então, já que tem um Só um monte de... agradecimento, né? Assim, aquilo que a Regina falou, a gente fica com gostinho de quero mais. É aquela série que a gente está assistindo, que a segunda temporada demora para caramba para sair, e a gente fica naquela expectativa.
É mais ou menos assim a sensação agora. Jaque, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada a todos e a todas, né, que estiveram aqui conosco também, nessa noite maravilhosa, produtiva, cheia de aprendizado. E vamos nos ver novamente no mês que vem, no comecinho do mês. Maravilhosa a sua aula, como sempre. Quem lida com criança parece que tem um quê a mais para prender a gente, né? Com as metáforas, com a forma de conduzir. Então, assim, muito gostoso. Gratidão mesmo. Obrigada, Adriana, pelo seu carinho e pela oportunidade do grupo. Você também foi hemisfério cerebral junto com as outras meninas, então foram 10 hemisférios cerebrais, né? Pensando nesse grupo, por isso ele é tão espetacular. Muito bem. Gente, muito obrigada. Então, tá comigo, Regina? Posso? Não, vou deixar a Maria Tereza. Maria Tereza não Ah, vai Maria falar nenhum oi. Tereza. A gente pegou a Maria Tereza Laço. Maria Tereza, você quer deixar alguma coisa? Não, tá valendo também. Deixa eu abrir aqui o microfone. Oi, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Amei ouvir a Jaque, já ouvi em outros lugares aí, e para mim é novo isso, sabe? Essa questão da lesão moral, né? Muito novo, ainda tenho que refletir um pouco. Muito bom. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, mas todos nós, né? Neide, alguma coisa? Não, só dar boa noite, agradecer de novo e quando setembro vier, temos Jaque de volta e vai ser muito bom. É bom que dá tempo da gente rever, da É, gente assistir de novo, da gente olhar as apresentações anteriores, né? É sempre uma revisão muito gostosa. Muito obrigada, Jaque, obrigada a todas, Obrigada, todos, querida. por estarmos juntos novamente. já que eu gostaria de ler assim, eu vou ver se eu copio e te envio, que parabéns, obrigada, brilhante. Alguém comentou do brinco maravilhoso, gratidão, e vai por aí afora, aula maravilhosa, parabéns, gratidão de novo, ótima como sempre. Olha, o pessoal assim, tem uma lista grande aqui, ó, tem uma lista grande de Jaque. E aí, a tua palavra, ó, ama Jaque, aí o pessoal olha, jogaram confete aqui, tava muito show. Jaque, a palavra final é sua, e depois da palavra da Jaque, a gente vai aguardando vocês saírem e a gente se vê, então, na primeira segunda-feira de setembro. Muito, muito obrigada, Jaque. Querida, eu quero agradecer a todas as pessoas, né? Todos esses hemisférios. Teve um momento aqui em que éramos 70 e poucas pessoas, ou seja, mais de 140 hemisférios cerebrais, construindo, né, esse modelo, esse olhar compassivo e gentil, né? Você foi lendo para mim, foi enchendo aqui a minha caixa de recursos. Então, trabalhar nessa seara com generosidade, com amorosidade, com compaixão, é tudo que a gente quer trazer como resultado dos estudos que nós vimos fazendo. Então, agradecer ao tempo de cada um de vocês, de todos vocês, que nós sabemos que é um tempo precioso, uma segunda-feira, início de semana, tantas pessoas aqui. Então, dizer da minha satisfação, Regina, Alessandra, Adriana, Maria Tereza e Neide, e da minha alegria por poder participar desse grupo, vocês terem aceitado. Quando eu levantei a mão e disse, eu gostaria de trabalhar esse tema, e que nós possamos nos ver em outras oportunidades e caminhar construindo esse tecido tão importante. A gente falou de autorregulação, de capacidade de acolher o paciente. Eu fico pensando no que os nossos pacientes andam naquele fio de picadeiro ali no circo. E tudo isso que a gente está construindo com esse fazer no coletivo é como aquela rede. Foi uma metáfora que me veio também agora, que vai acolher aquele paciente se ele cair. O importante aí, a partir das perguntas que foram feitas, inclusive da Marcionília, é que ele sabe que ele tem com quem contar, para quem contar. Então, esse trabalho é um trabalho que nos permite, ao afiar o machado, desenvolver uma nova forma de ver, trazer novos mecanismos, trazer novos recursos, para que nós possamos fazer o que viemos fazer, que é fazer a diferença no mundo interno e externo de cada um de nós e dos nossos pacientes. Uma excelente noite para todas vocês, para todos vocês, para todos nós, e um bom descanso. Obrigada pela presença e pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, Jaque, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, Tessia.
Tchau, Gisele. Grande Tchau, abraço para boa todos. noite. Boa Obrigada. noite. Nada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Delícia, Certo. Jaque. Obrigada, querida. Obrigada, Beth, pelo Prazer. carinho. Igualmente. Tchau, Jaque, obrigada. Tchau, Marcionília. Obrigada pela sua presença. A gente fica para a turma do gargarejo, né, Regina? Para apagar a luz. É. Muito bem. Fiquem à vontade. Obrigado demais. Beijo, boa Um beijo, Bia, querida.